Semana passada eu compartilhei uma palavra aqui com os jovens, né? E eu me senti muito impelido ao Espírito a ainda falar sobre esse tema hoje aqui. Eu coloquei um título aqui na mensagem que é A Voz que Não Erra, né? Eu quero falar sobre oração e sobre ouvir a voz de Deus. Mas quando a gente fala que a gente vai falar sobre oração, geralmente os irmãos já fazem assim na cadeira, ó. Eu já sei orar. Então vem aqui, vou escolher um para orar agora aqui. Tô zoando. Eu lembro uma vez que nós fomos em alguma conferência lá em Goiânia. Aí, poxa, você sai daqui de São Paulo, você vai lá para Goiânia numa conferência. O que você espera, irmão? Você espera o céu descer, não é verdade? Deus tem que falar comigo, até porque eu saí de São Paulo, fui para Goiânia. E aí o pastor Aloysio ia pregar. Falei, agora é mover, né? Pastor Aloysio está aqui com Deus, ó. O homem está aqui com Deus, rapidão, né? Mover. Aí ele falou assim, irmãos, hoje eu quero falar sobre oração. Falei, pastor está zoando. É possível vir lá de São Paulo, para chegar numa conferência e vai pregar sobre o quê? Oração? Me converti, eu tinha 12 anos, me respeita. Né? Eu lembro que, quando ele falou isso, eu murchei na cadeira, mas Deus falou tanto comigo que eu nunca mais esqueci daquela mensagem. Aquilo mudou a minha vida. Porque nós temos o hábito de julgarmos, na verdade, de nos precipitarmos, mas nós nos esquecemos que a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. E sabe, irmãos, existem alguns princípios elementares na palavra de Deus que são tão fundamentais que em algum momento nós desprezamos ou ignoramos aquilo que é para nós um fundamento. Deixa eu falar, não existe cristianismo sem uma vida de oração. Não existe cristão sem uma vida de oração. O crente é alguém que precisa orar. Então nós estamos no ano de 2025, amém? Só que você percebe, ontem o Matheus pregou aqui, até brincou, né? Ontem foi o dia 584 de janeiro, né? Não acabava nunca, já não tem mais dinheiro, parece fim do mundo. Alguém me ajuda, acabou o papel higiênico em casa, não tem mais o que fazer, não acaba o mês, não é verdade? O mês acabou, aí você fala, ufa, acabou o mês de janeiro. Quem ficou aliviado que acabou o mês de janeiro, irmãos? Eita, os irmãos estavam preocupados, hein? Vamos orar aqui hoje. Mas se você parar para perceber, já se foi um mês inteiro do ano de 2025. E deixa eu falar, tem irmãos que nem escreveu os alvos ainda para esse ano. Olha, já se passou o mês inteiro e tem irmão que ainda nem orou, nem pediu para o Senhor aquilo que quer viver nesse ano. Porque o tempo passa muito rápido. Não precisa projetar, eu quero ler rapidamente alguns versículos. Efésios capítulo 6, versículo 18, a Bíblia diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. 1 Coríntios 14,15, então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Tiago 5,13, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você lê as cartas de Paulo, continuamente Paulo diz assim, irmãos, orem por mim. Continuamente Paulo diz, eu estou orando por vocês. Irmãos, o maior livro da Bíblia, que é Salmos, se você parar para perceber, é praticamente um livro de homens orando e falando com Deus. O maior livro da Bíblia, sabe? E às vezes nós ignoramos ou nós não damos o devido valor a um tempo eficaz de oração. Repita comigo, uma das bases da vida cristã é a oração. É uma das bases da vida cristã, é a oração, irmão. Assim como o leite está para o bebê quando ele nasce, assim é a oração para a vida do crente. O novo convertido, ele não sabe subir aqui e compartilhar uma palavra, ele não sabe às vezes ler a Bíblia, ele não sabe procurar um versículo, ele não sabe. Mas até o não convertido, ele pode orar e falar com Deus. A oração é uma das bases da vida cristã. Queria que projetasse para mim Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Vamos ler do 7 ao 11. Está escrito assim. É interessante, presta atenção, porque quem está dizendo isso aqui é muito poderoso quando é uma carta de Paulo, claro, mas esse versículo que nós vamos ler, quem está dizendo é o próprio Jesus. Amém? Agora, irmãos, presta atenção. Quem conhece a Deus mais do que Jesus? Ninguém. E aqui é o próprio Jesus falando, e olha o que ele vai dizer no versículo 7. Peçam, e lhes será o que, irmãos? Dado. Busquem, e o encontrarão.
batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, o que acontece, irmãos? E esse versículo é poderoso, preste atenção, olha aqui para mim. O que Jesus está falando? Todo aquele que pedir, o que acontece com esse irmão? Recebe. Preste atenção que Jesus não está falando, todo aquele que não pecar, recebe. Jesus não está dizendo, todo aquele que lhe der uma cela, esse sim vai receber. Todo aquele que só faz tal coisa vai receber. Não, Jesus não coloca condições. A única condição de Jesus é fazer o que, irmãos? Fala comigo, pedir. A Bíblia diz, todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será o quê? Aberta. Agora olha o versículo 9. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, olha o que Jesus está dizendo, que nós somos maus, a nossa carne é má. Se ainda assim nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha, Jesus está dizendo o que, irmãos? Busca, bate, procura, pede, porque se você fizer isso, você vai encontrar. Se você pedir, você vai o que, irmãos? Receber. E sabe o que eu acho a beleza da oração? É porque a oração é uma constante prova de fé. Pastora Mira e a pastora Rosa passaram por uma grande luta, né, pastora? E sabe, irmãos, às vezes eu vinha para o culto aqui, eu ficava tão quebrantado. Às vezes o pastor Amir está bem hoje, está pregando agora. O homem só prega, né? Ele vai pregar na conferência, agora é mover. O homem ora e cura, é mover. Mas eu ficava tão tocado porque, ainda na condição que ele estava, que por mais que nós tivéssemos conhecimento, eu acho que nós não tínhamos a dimensão de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Todo culto ele estava aqui com a pastora Rosa. E a pastora Rosa sempre com um sorriso no rosto. Sempre adorando ao Senhor. E sabe, irmãos, eu imagino quantas vezes a pastora Rosa orou. Não é verdade, pastora? Por anos que eles passaram por essa situação. E ela falava, meu Deus, onde está o Senhor? Nós estamos orando, nós estamos buscando. E parece que a coisa não acontece. Por quê? Porque a oração é uma constante prova da nossa fé. Mas hoje ela come do fruto da oração. O marido dela está restaurado, saudável. Vai manifestar muito poder na conferência. Nós seremos tocados por aquilo que ele vai ministrar lá. Por quê? Porque a oração ela produz fruto, meus irmãos. Aqueles que oram e aqueles que buscam encontram. Por isso nós precisamos orar. Sabe, nós como líderes, discipuladores, às vezes chegam situações para a gente, que você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou mandar essa pessoa ir onde? Eu vou mandar ela tomar aqui atitude. Tem situação que chega para a gente, eu falo para o meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Aí alguém pode pensar, meu Deus, se só sobrou orar porque está muito ruim, não é assim? Porque a gente aprendeu que oração é só na última saída, enquanto na verdade a oração deve ser a primeira opção. Você procura todas as opções, e quando não há mais opções, você pensa o quê, irmãos? Agora eu vou orar. Eu dei tanto duro, mesmo assim eu não sou promovido, eu trabalho tanto, então agora eu vou orar. Nossa, já fiz tanta coisa, mas mesmo assim não deu certo, então agora eu vou orar. Mas se todos os cristãos, se todos nós orássemos antes da decisão, orássemos antes do fazer, toda a nossa vida seria completamente diferente. Por quê? Olha, presta atenção, irmãos. Grave isso no seu coração. Quem ora, constrói. Quem ora, constrói. Você pode não perceber, mas enquanto você está orando, você está construindo coisas em Deus. Por quê? Porque a palavra dele não mente. E ele diz, todo aquele que pede, o que acontece, irmãos? Recebe. Então quem ora, constrói. Consequentemente, quem não ora, irmãos, não está construindo. Sabe, eu tenho contato com pessoas que, como eu posso expressar isso de uma forma não negativa, né? Mas o dinheiro é o Deus dele. E ele se esforça tanto e se gaba tanto daquilo que ele tem. E construiu tanto aquilo apenas na força do braço, que você percebe que não há espaço para manifestar a favor de Deus. Porque ele está unicamente dependendo da sua capacidade, da sua força, do seu entusiasmo.
tudo isso é importante, porque isso é o que Deus te deu. Mas sabe, irmãos, construir oração as coisas que você quer viver. Construir oração aquilo que você quer manifestar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua finança, no seu ministério. É importante que você faça, que você haja, que você trabalhe, mas é muito mais importante que você ore, que você construa isso em oração. Sabe, eu estava meditando sobre esses dias, o Senhor tem falado muito ao meu coração, e é tão nítido para mim. Tem coisas que eu ainda não vivo porque eu não orei. Tem bênçãos que não me alcançaram porque eu não pedi. E tem coisas que nós reclamamos, questionamos, perguntamos, mas o fato é, ainda não vivemos, porque ainda não colocamos essas coisas aos pés de Jesus. O cristão precisa ter uma vida de oração. Em nome de Jesus, eu até anotei aqui, eu orei para que eu pudesse casar com a esposa que eu tenho hoje. Cega ela, Senhor. Cega ela agora, Pai, toda cegueira. Funcionou até hoje, ela está cega. Eu tento dar uma arrumadinha, porque vai que Deus dá uma visão para ela e fala, poxa, não é tão ruim como eu pensei. Mas cegou, eu falo para os irmãos, vocês não são bonitos, eu falo para os jovens, olha para vocês. Irmão, o homem, quando ele já não nasce bonito, quando no meu caso, ele vai dar uma melhorada a partir dos 30, só que eu fiz 30 ano passado em outubro, então eu estou começando a melhorar agora. Olha o desespero. Luiz, me alcança no favor, Senhor. Agora o jovem, quando ele tem ali 15, até os 29 anos, desculpa, irmão, você é estranho. Se você não orar para Deus cegar ela, meu irmão, eu falei, Deus cega ela, deixa ela ver os atributos além da beleza. Tem que ser perfumado, tem que ser cheiroso, tem que ser educado, tem que ser trabalhador, tem que ser homem de Deus. Fala amém, os homens. Fala amém as mulheres agora. Você viu que elas estão mais empolgadas que vocês. Ajuda as irmãs. Mas eu orei para casar com a esposa que eu tenho hoje. Eu falo para as pessoas que eu vivo todos os dias um sonho da minha adolescência, né? Porque eu sonhava em casar com a Andresa. Depois você casa, você vai descobrindo algumas coisas, mas foi um sonho. Brincadeira. Olha, nós estávamos em Curitiba e eu lembro que a nossa única fonte de renda, a Andresa era professora, era um salário muito baixo, e eu estava coordenando um seminário. Mas o Senhor nos supriu tanto que naqueles 5 anos eu fiz acho que umas 4 ou 5 viagens e 2 delas foi totalmente paga, uma foi parcialmente paga, e as outras 2 ela falou, já quer demais, né? Essa aí você se vira. Mas favor, o que mais? Eu orei, eu lembro que no seminário nós tínhamos devocional todo de manhã, eu falava, Senhor, me dá a condição de um dia fazer uma viagem com a minha mãe. Porque, irmãos, porque eu lembro que minha mãe é baiana, retada, e meu pai é mineiro. Uai. Né? Aí saiu essa coisa aqui estranha. Que vos fala. Então, todo final de ano, qual que era o cronograma da família? Ou vai para Minas ver família e comer queijo, e pegar bicho de pé na roça, ou vai para a Bahia ter uma impressão de como é o inferno, de tão quente que é. Né? Então, minha vida ficava entre essas duas. E era sempre aquela viagem para ver família, não era aquela viagem gostosa, que você fala, eu aluguei um hotel e a gente vai viajar e não precisa arrumar. Não, pelo contrário, ia para a Bahia, era certeza, pau. Por quê? Porque todos os primos, todas as tias iam, briga. Aquele clima chato. E quem que sempre estava na briga? Minha mãe. Aí você ficava como? Né? Falei, Senhor, em nome, eu lembro no seminário que eu orava isso, irmãos. Eu fico tão tocado. Falei, Senhor, me dá a condição de um dia poder viajar com a minha mãe. No ano passado é simples, nós fomos para a Olímpia, ficamos 5 dias lá, mas aí Deus lembrou o meu coração. Lembra, você construiu isso em oração. Porque o trabalho que eu tenho, quem me deu foi Deus. E se nós pudermos viajar, é porque Deus ouviu as nossas orações. Sabe, irmão, você precisa orar. Uma das coisas que eu não me canso de orar, eu falo, Senhor, encontra a Liz no meio da infância dela. Senhor, que em nome de Jesus, o quanto antes da vida dela, ela possa ter um encontro com o Senhor. Porque se minha filha tiver um encontro com Deus, eu vou ter tanto menos problema. Você entende? Então, sabe, irmãos, você vai viver amanhã aquilo que você constrói em oração hoje. Pelo que você ora? Homem, olha aqui para mim. O quanto que você ora pela tua esposa. Eu não falo de ir lá, só ir pôr a mão na cabeça dela, não. Não, mas orar por ela, mesmo quando ela não está presente. Esposa, quanto que você ora pelo teu marido? Quanto que você ora pelos teus filhos? Quanto que você ora? Sabe, você vê situações, o que você queria que fosse diferente, mas você não ora. Você precisa construir aquilo que você quer ver em uma vida de oração.
Sabe, irmãos, você precisa entender que você é filho de um pai bom. Jesus fala que Deus, se nós somos maus, imagina Deus, o nosso pai. Você precisa crer que você é filho de um pai bom. Diga, eu sou filho de um pai bom. Você é filho de um pai bom, meu irmão, creia nisso. O Senhor está pronto a te abençoar. O Senhor está pronto a te favorecer. O Senhor está pronto a falar no seu coração. O Senhor está pronto a te dar a direção que você tanto precisa. Porque você é filho de um pai bom. Amém? Queria ler com você Lucas, queria que projetasse, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 35. Vamos ler do 35 ao 43. Lucas capítulo 18, do versículo 35 a 43. Diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego, sentado à beira do caminho, estava pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está o quê, irmãos? Passando. Versículo 38. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então o que aconteceu no versículo 40, irmãos? Fala comigo: Jesus parou. E olha aqui, a Bíblia continua dizendo: Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus disse: recupere a visão. A sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então, irmãos, olha a vida desse rapaz. Ele era cego, a Bíblia não fala por quanto tempo, mas talvez a sua vida inteira ele era cego. E ao som de um deslocamento de multidão, ele percebe: tem algo diferente aqui acontecendo. Ao som de uma multidão se mexendo, ele fala: tem algo diferente aqui. O que ele faz? Primeiro ele pergunta: o que está acontecendo? E ele recebe, irmão, a maior resposta da sua vida. O que ele ouviu? Jesus está o quê, irmãos? Sabe, um dia nós somos igualzinhos esse cego. Um dia você estava cego, perdido no mundo, sem conseguir enxergar algumas coisas, talvez perdendo a sua família, perdendo a sua alegria, para tantas coisas. Mas um dia uma multidão passou e você perguntou: o que está acontecendo? E alguém falou para você assim, ó: Jesus está passando. E esse mesmo Jesus que estava passando, alcançou a sua vida e mudou a sua história. Mas, irmãos, o que nós podemos aprender com essa história? A primeira coisa, a Bíblia diz que Jesus estava passando. Imagina que aquele homem cego pensou: essa é a oportunidade da minha vida. Essa é a oportunidade da minha vida. Só Jesus é capaz de alterar essa minha realidade. Sabe, irmãos, a Bíblia diz assim que o Senhor nos deu uma nova oportunidade. Eu amo tanto esse versículo, porque ele diz que o Senhor chamou a oportunidade do quê? De hoje. Todas as vezes que você solta uma frase, você fala hoje, você está dizendo: eu tenho uma nova oportunidade que foi dada por Deus. Quando você fala assim, ó, hoje eu preciso trabalhar, o que Deus entende é: Deus me deu uma nova oportunidade de trabalhar. Hoje eu preciso levar o meu filho na escola, o que Deus entende é: Deus me deu mais uma nova oportunidade de levar o meu filho para a escola. Quando na quarta você fala: hoje eu preciso ir para a célula, o que Deus entende é: eu recebi uma nova oportunidade de ir para a célula hoje. Olha, Jesus estava passando, era a oportunidade daquele homem. Deixa eu te falar, todas as manhãs, quando você acorda, é o Senhor Jesus te dando uma nova oportunidade para abrir a sua boca, para falar com Ele, para pedir, para buscar, para receber. Deixa eu te perguntar, você aproveita das oportunidades que se chama hoje? Nós temos aqui um período de 40 minutos de louvor. O que você fez nesses 40 minutos? Você olhou a lâmpada? Você ficou pensando nos problemas, o que você tem que almoçar? Ou você orou? Você buscou? Você adorou? Por quê? Porque aquele homem entendeu: eu só tenho essa oportunidade. E ele se pôs a gritar. Quando nós entendemos, irmãos, que hoje é a oportunidade que nós temos para falar com Deus, para orar, para pedir, nós nos colocamos numa posição de gritar. Nós nos colocamos numa posição de clamar, de desejo, de pedir. A Bíblia fala que ele se colocou a gritar. Sabe, irmãos, quem são aqueles que oram? São aqueles que tiveram revelação sobre quem é Jesus.
Aquele homem teve revelação, é Jesus, só Ele pode me curar. Então ele falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, quando nós temos revelação, que o nosso negócio é com Jesus, é com Ele a nossa questão, é Ele que resolve os nossos dias, é com Ele. Nós nos colocamos numa posição de oração, nós nos colocamos numa posição de clamor, de busca. Quando nós queremos avançar na vida pessoal, profissional, ministerial, ou vencer algum pecado, ou ter alguma realidade da nossa vida alterada, mas nós não oramos. Sabe, é porque às vezes nós achamos que ao invés de Deus ser o nosso Senhor, Ele é o nosso mordomo. Deixa eu te falar, Ele não é o seu mordomo, Ele é o seu Senhor. E tudo acontece de acordo com a vontade dEle. Sabe, irmãos, eu tenho 30 anos. Né? Mas eu lembro que quando eu tive revelação, eu entendi que Jesus mudou a minha vida, que Ele era o meu caminho. Eu comecei a orar para que meu pai se convertesse. Poxa, alto, sei lá, com uns 15 anos. E até hoje meu pai não se converteu. Mas eu não paro de orar. Por quê? Porque é interessante isso. Às vezes você fala, poxa, eu oro tanto tempo por aquilo e Deus ainda não fez. É que você não consegue perceber os processos do meio do caminho. Meu pai ainda não se converteu. Mas, irmãos, se você conhecesse meu pai hoje e meu pai há 15 anos atrás, você vai ver que são duas pessoas completamente diferentes. Às vezes você olha para a sua vida e fala, nossa, eu ainda não cheguei onde eu queria. Mas olha para a sua vida 10 anos atrás. Olha para a sua vida 5 anos atrás. Olha para a sua vida 2 anos atrás. Está diferente ou não está? O irmão falou, está pior. É o processo. Está diferente por quê? Porque você não chegou lá. Mas Deus está construindo para que você chegue. Existe um caminho para você chegar lá. E esse caminho se chama oração. É necessário orar. O Senhor está construindo coisas boas para você enquanto você ora. Confie nisso, meu irmão. Eu falei para o Jó, estava pregando, orar é coisa de louco. Porque aqui na igreja, beleza, oh, aleluia, tem música e banda. Agora, irmãos, imagina você no seu quarto orando. Imaginou? Tira a música. Agora imagina alguém te olhando. Louco. Oh, Senhor. Faz, Deus, faz. Move. Sozinho no quarto, sem música, sem nada. Fala, meu Deus. Você nunca provou pensar assim, o que eu estou fazendo? Você já provou pensar isso? Quem já, irmãos? Está certo esse negócio aqui? Será que está alguém me ouvindo mesmo? Você precisa construir oração. Você precisa buscar o Senhor. É Ele quem provê aquilo que nós precisamos. A oração, ela constrói. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? O que mais? A Bíblia fala assim que aquele homem tentou ser calado. Não é verdade? A Bíblia diz que ele fala, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão fala o que para ele? Cala a boca. Fica quieto. Você é só um cego, não atrapalha não. A gente que vê, está difícil, imagina você que não vê. Não é isso? Sabe, irmãos, mas há tanta clareza sobre esse texto, por quê? Porque é justamente o que acontece. Quantas vezes você orou, você permitiu que tantas coisas te calassem. Você permitiu que o tempo calasse você e você já não ora mais por aquele motivo. Você permitiu que as situações do dia a dia te calassem. E você já não vê mais situação. Eu estava mexendo nessa palavra, né? E aí eu fui orar, falei, Senhor, me promove no meu trabalho. Falei para Deus, Senhor, eu quero crescer, quero ter um aumento. Me enxerga, Jesus. Orando e pedi para Deus e falei, aí fui trabalhar como? Hoje é mover. Hoje eu vou resolver todos os problemas aqui, não vai ter para ninguém. No final do dia, meu chefe me liga. Falei, nossa, Deus move rápido, né? Valeu, Jesus. Ele falou, mano, você não sabe o que aconteceu. Ele falou o quê? Pediram sua cabeça. Falei, dá o nome que eu vou orar aqui. O líder do meu time falou assim pro chefão da empresa, assim, né? Não dá para trocar o fulano que faz tal papel no nosso time? Aí, graças a Deus, o meu chefe direto estava na cal, né? Estava na reunião. Aí o chefão falou assim, ó, isso aí é com o chefe dele. Aí ele falou, mas por que você quer trocar? Não, por causa de não sei o quê e tal. Ele falou, mas você tem evidência? Não, então, é que não tinha. Porque o pai está guardado, aleluia. Então, beleza, procura as evidências e me dá e a gente conversa. Passou um dia, passou 2 dias, teve evidência? Não, mas porque eu orei, ele morreu. Não, brincadeira. Olha que loucura que eu quero dizer com isso. O dia que eu orei, falei, Senhor, faz o mover. Eu quero avançar no trabalho, eu quero que as coisas aconteçam. O que aconteceu, irmão? Pedir a minha? Aí você fala, não, peraí, acho que teve alguma falta de conexão, Deus. Acho que o Senhor não entendeu muito. Aí eu poderia ser alguém que reclama e falar, Deus, como assim? Você não é Deus Todo-Poderoso? Eu te peço e eu tenho problema?
Mas sabe, irmãos, aqueles que são espirituais, que aprenderam e teve revelação sobre quem Jesus é, enxergam a sua bondade em todo o tempo. Ao invés de reclamar, eu percebi, eu orei, pediram a minha cabeça. E quem pediu minha cabeça se queimou ao invés de me queimar. Porque ele não tinha nada para falar contra mim. Eu fui guardado pelo Senhor. Então você precisa perceber que quando você ora, você constrói, mas às vezes você não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Parece tão pequeno, parece só um detalhe, pois é, mas é favor, graça, bondade, a mão de Deus tocando você. E você tem que se alegrar por isso, você tem que festejar por isso em nome de Jesus. Portanto, irmão, se algum dia, quando você estiver orando por algo, alguém tentar te calar, faça como esse homem fez. A Bíblia diz que ele fez o quê? Orou ainda mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a posição do cristão que crê a quem está orando. Quando ele tenta ser calado pelas pessoas, pela situação, pelos problemas, pelas adversidades, ele ora ainda mais. Eu sei, líder de célula, que não é fácil liderar. Não é verdade? Quando a célula está cheia, os irmãos vêm, tem paixão, é uma bênção. Mas todo líder de célula, em algum momento na sua vida, passa por aquela célula que fala assim, hoje eu não vou. Hoje eu não posso ir, aí fica ele, o anfitrião e mais 2. Aí ele fala assim, não é possível. Eu aceitei o chamado. Ah, Deus, quando eu chegar no céu, Adão vai ver. Começa a achar culpado. Mas preste atenção, isso são apenas vozes querendo calar você. Ore ainda mais alto pela sua célula. Ore ainda mais alto pelas pessoas. Sabe algo que me constrange na minha mãe? Eu confesso que às vezes ela é uma mulher de mais fé que eu. Até hoje ela ora para os irmãos dela se converter. E parece que quanto mais ela ora, mais meu tio bebe. Eu falei, mãe, você está orando para quem? Só para eu fiquei com dúvida. Fala, meu Deus, como pode? Sabe, é tanta voz querendo calar, mas ela persiste e permanece em oração. Você tem que crer nisso. A Andresa fala assim, ó, eu pedi para casar com um homem igual ao meu pai. Aí eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Mas eu sou muito igual ao meu sogro em alguns aspectos, né? Por quê? Resultado de oração. Sabe, irmãos, você precisa entender que você precisa orar. Quando você tem clareza, presta atenção, olha, fica comigo, meu irmão, por favor. Quando você tem clareza do que constrói na sua vida, é a sua oração, você vai orar como ninguém nunca orou. Eu não estou falando que todo dia você vai acordar entusiasmado, empolgado para orar, não. Mas eu tenho certeza que mesmo que seja por 2 minutos, você não vai deixar de orar. Porque você entendeu que o que constrói na sua vida é a orar. E olha aqui para mim, Deus sempre vai nos colocar numa posição de dependência. Eu estou nesse trabalho, né? Eu fico muito feliz porque foi Deus que me deu esse trabalho. Nós tínhamos um convênio muito bom. E eu confesso que no meu coração eu falava assim, se der qualquer problema, eu tenho um convênio bom. Confesso que no meu coração, se der qualquer problema, eu falava assim, pode atender aqui no Albert Einstein. Mentira, Zé. Mas eu descansava na qualidade do meu convênio. Tranquilo. Morrer por aí eu não vou. Com a bebê pequena, né, e tal. E aí essa semana a empresa mudou o convênio. E confesso que é muito pior do que aquilo que a gente tinha, assim, né? A empresa tá aquele clima de luto, sabe? Que droga, né? Mas sabe, Deus falou comigo. Quanto mais você ora, mais eu vou te colocar numa posição de dependência. Você estava confiando demais nesse convênio. Não é ele que sustenta a saúde da sua família. Deus falou tão claro isso comigo. E sabe, tem coisas que Deus fala no nosso coração que é difícil de aceitar, né? Porque confiar, irmãos, não é fácil. Confiar e crer no Senhor não é fácil. Eu não estou falando, então é isso, Lucas. Os homens já pensam, ufa, ainda bem que Deus falou, vou cancelar o convênio, mó caro. Vamos confiar em Deus daqui para frente, hein? Já fala para a mulher aí, calma, irmão, não estou falando para você fazer isso não. Com a experiência pessoal minha. Mas eu quero dizer quanto mais você ora, mais você vai ser colocado numa posição de dependência. Quanto mais você pede para Deus fazer, você quer que eu faça? É isso mesmo que você quer. Então você vai depender de mim. Calma, não estou falando que se você orar, Deus vai tirar seu emprego, seu convênio, sua casa, te deixar na rua. Não é isso não. Mas quanto mais você orar, mais Ele vai manifestar que Ele é suficiente na sua vida. Amém? Então ore ainda mais, busque ainda mais. É interessante que Jesus chega para aquele homem, ele era cego, e Jesus fala para ele, o que você quer que eu faça? Está tirando? Está zoando, Jesus? Eu sou cego, eu quero ver. Mas sabe que isso é importante, irmãos? Por quê? Porque às vezes nós achamos que nós não precisamos falar. Claro que Deus sonda o nosso coração. Ele conhece as profundezas do nosso coração, mas Ele quer que você fale. Não, Senhor, eu quero isso. Porque olha aqui para mim, se você não falar aquilo que você quer, você não vai conseguir manifestar gratidão quando Deus te der.
que você não percebeu tanto que você orou por aquilo, você não percebeu tanto que você pediu por aquilo. Fale. Ainda que seja óbvio, ainda que seja nítido, fale. Senhor, eu quero uma promoção. Senhor, eu quero ter encargo por liderar. Senhor, eu quero ter encargo por ser anfitrião. Senhor, eu desejo um dia ser ministro de louvor. Senhor, eu desejo um dia empreender. Fale. Diga para o Senhor. Tem um irmão que ele fala assim para mim, eu oro todo dia. Eu falo, Deus, confia a mim as riquezas dessa terra. É interessante porque é um irmão que eu falo, não é possível que você está dando as coisas para ele, Deus. Mas quanto mais toda vez que encontro ele, o cara prosperou em mais uma coisa. É o carro que ficou melhor. É o apartamento que comprou. É o galpão da empresa que ele comprou. É 3 casas que ele comprou. Eu falo, não é possível. Eu oro, eu faço tudo certinho, eu estou buscando. Meu Deus, dá uma dividida aqui com ele, nem precisa de tudo isso. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. E quem ora, irmãos, alcança. Queria ler com você para terminar Lucas capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 6. Lucas capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 6. Então nós estamos falando aqui sobre a importância da oração. Quem entendeu que é importante orar, diga amém. Amém? Mas, além de orar, o que mais que eu preciso? Olha aqui para mim. Eu preciso ouvir a voz. Eu preciso ouvir a voz. Quero ler com você Lucas capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 6. Aqui é o primeiro encontro de Jesus com Pedro e seu irmão. A Bíblia diz que Jesus estava pregando, e a multidão apertando, e ele entrou no barco de Pedro para pregar. Né? E depois ele mandou Pedro pescar. Mas vamos ler o que diz aqui a Bíblia. Versículo 4. Tendo acabado de falar, quem que terminou de falar? Jesus. Então ele disse a Simão. Quem que era Simão, irmãos? Pedro. Amém? Então Jesus, tendo terminado de falar, ele falou para Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos, o que, irmãos? Nada. Mas, olha, eu amo algumas palavras da Bíblia, eu amo os mas da Bíblia, porque quando tem o mas, é que muda tudo. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a fazer o quê, irmãos? Começaram a fazer o quê? Rasgar. Eu quero só ler até aí, para nós terminarmos. O que nós podemos aprender com Pedro aqui, nesse momento da vida dele? Pedro estava passando por um momento de frustração. Ele pescou a noite inteira. Olha, eu não sou do peixe, não. Eu sou meio nojentista. Tem que pegar na minhoca? Não. Pegaram o peixe? Mas peixe. Eu sou negão só por fora. O Saul fala que eu sou nego doce. Eu pego suquinho de morango com leite. É bom não ficar me expondo assim não, né, pastor Vini? Deixa só pra quem já, né? Deixa, né? Agora o Rafa vai deitar em cima do futebol. Olha, moranguinho com leite, passa aqui na marcação do pai. Mas eu não manjo de pescar, irmãos. Mas acho que hoje, com toda a tecnologia que nós temos, eu acho que já é uma parada difícil. Já viu aqueles vídeos de pesca em alto mar? Eu falo, meu Deus, mas acho que nem se me pagasse R$1 milhão eu ia para um lugar desse. E barco vai e fala, tá louco. Jesus fala o que para Pedro? Vai para águas mais profundas. Aí ele fala, mas foi daqui eu passei a noite inteira pescando. Você é pescador, você não é carpinteiro? Desculpa, com todo respeito, você não mexe com madeira? Você entende alguma coisa? Mas está falando para eu pescar. Sabe, irmãos, muitas vezes nós passamos por momentos da nossa vida de frustração. Não é verdade? E sabe, eu estava me preparando essa mensagem, Deus estava falando tanto ao meu coração sobre isso. Tem irmãos aqui que têm sentido frustração nos seus dias. Você é honesto, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você ora, você busca. Mas você se sente como Pedro. Senhor, eu pesquei a noite inteira e eu não peguei nada. Senhor, eu me esforcei tanto por tanto tempo e olha onde eu estou. Senhor, eu fiz tanto por tanto tempo e olha só como está a minha vida. Senhor, eu não consigo entender. Mas o que mudou a vida de Pedro, irmãos, o que fez a diferença na vida de Pedro,
foi quando ele disse algo, mas porque é tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Olha aqui para mim, preste atenção em algo, enquanto nós não ouvirmos a voz, todo o esforço é em vão. Olha aqui para mim mais uma vez, enquanto nós não ouvirmos a voz, todo o esforço é em vão. Eu lembro quando nós estávamos para ir para Curitiba, o pastor Bruno ficou lá 7 anos, pastora, vocês foram antes, né? 5, 6 anos, né? Construíram a igreja, hoje a igreja está mudando de prédio, os irmãos crescendo. Mas sabe por quê, irmãos? Porque um dia eles ouviram uma voz. E as coisas só aconteceram porque eles ouviram a voz. Caso contrário, todo o esforço seria o quê, irmãos? Em vão. Você precisa ouvir a voz. Porque enquanto você não ouve a voz, o seu esforço é em vão. Você fica tomando atitudes, decisões, escolhas, mas você não ouviu a voz. Você se dedica arduamente, você tem que se dedicar. Mas antes, por favor, pare e procure ouvir o que, irmãos? A voz. Para quê? Para que você não corra o risco de pescar a noite inteira e acabar como alguém frustrado. Mas lembra que eu te falei, você é filho de um pai? O quê? Fala comigo, bom. Pedro estava lá, irmão, da mesma forma como muitos de nós nos encontramos, frustrado. Mas ele se encontrou com a voz de Jesus. Sabe, eu estava meditando nisso, Deus falou muito isso ao meu coração. Tem gente aqui que veio para cá hoje, que tem jogado as redes, mas nada vem. Você joga as redes no seu casamento, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida ministerial. Você joga a rede, mas não tem vindo nada. O Senhor ministrou muito isso no meu coração. E eu quero te falar que hoje é o dia que o Senhor vai falar com você, meu irmão. Eu quero te falar que hoje é o dia que você vai ouvir a voz. E quando você ouve a voz, as dúvidas se vão, os medos se vão, os questionamentos se vão, e você é tomado de uma confiança que mesmo em meio a um cenário adverso, onde você já pescou, você já fez de tudo e nada acontece, você volta, faz de novo e tudo rompe, porque você ouviu uma voz. Hoje é o dia que o Senhor quer ecoar essa voz dentro de você. Hoje é o dia que o Senhor separou para chacoalhar o seu coração e te lembrar que você é filho de um pai bom. Que muitas vezes você não vê, você não enxerga, você se pergunta. Mas Ele trouxe você aqui para lembrar, você é filho de um pai bom. Não é a sua capacidade que te prospera. Ainda que você tenha que trabalhar. Pedro era capacitado para a pesca, mas tudo mudou depois da voz. O Senhor derramou uma capacidade sobre a sua vida, de prosperidade, mas tudo muda depois que você escuta a voz. O dia da pesca de Pedro chegou, meu irmão. O dia da cura da mulher com fluxo de sangue chegou. O dia da cura do cego chegou. Eu estou aqui para te falar nessa manhã. O seu dia vai chegar. O dia das redes se romper. Eu sei que a gente fala isso, você pensa em dinheiro. Mas por favor, não tenha uma mente tão, me perdoem a expressão, tão miserável. Dinheiro é bênção, ele vai te prosperar. Talvez a sua rede seja essa, mas a rede de alguns é a conversão familiar. Deixa eu falar algo aqui, às vezes a rede de alguns aqui é voltar a crer. Alguns deixaram de crer no Senhor, de crer no favor. Alguns deixaram de confiar, de crer que é possível permanecer até o fim envolvido numa vida cristã. Ele vai rasgar sua rede com uma porção de fé que você nunca imaginou. O Senhor quer te promover naquilo que você tem buscado e orado. Portanto, peça, portanto, busque. Não deixe de pedir, não deixe de orar, até que você ouça a voz. Por favor, meu irmão, continue firme, crendo e não se mova, até que você ouça a voz. Mas peça para o Senhor, eu quero ouvir a voz. Fala, Senhor. Fala para que o medo vá embora. Fala para Deus o que eu preciso é que o Senhor fale. Porque quando o Senhor fala, Jesus, as dúvidas se vão. Quando o Senhor fala, eu já não tenho mais dúvida de nada, eu já não tenho mais medo de nada, eu já não questiono tanto, eu sou alguém mais feliz, eu só preciso da voz. Sabe, às vezes a gente prega essas coisas aqui e parece algo meio conto de fadas, né?
Parece que é uma parada que só quem prega vive. Mas às vezes nós pregamos porque é tudo que nós desejamos viver. Sabia disso? É a voz. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. É quando ele fala. É quando ele direciona. E quando ele diz, quando ele fala, os passos são firmes. Quando ele fala, meu irmão, o lançar a rede é convicto. E quando ele fala, o puxar a rede, olha isso, irmão. Quando ele fala, quando você joga a rede é convicção, mas quando você puxa a rede é surpresa. Sabe por quê? Porque você orou. Só que Deus sempre dá mais do que você pediu. Por isso, toda vez que você puxa a rede, é algo surpreendente. Você fala, Pai, é muita graça e é muito favor, porque eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu tenho muito mais do que eu mereço, Pai. Quando nós olhamos isso, nosso coração se enche de gratidão, se enche de alegria. E tudo porque um dia nós ouvimos a voz. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.